gravando e não está gravando. Peraí. Pronto. Então, vamos lá. Apresentar agora. Ô, gente, eu tô querendo mudar a plataforma, viu? Outro dia eu fiz uma reunião no Zoom, eu consigo me ver. Eu consigo ver o slide, eu consigo me ver. O Meet não dá essa possibilidade. E ainda... O Zoom é muito melhor. E ele ainda tem um quadrinho lá que a gente pode escrever. Vamos tentar pelo Zoom a próxima vez? Todo mundo tem o Zoom? Quem não tem, já baixa. Que aí a gente faz... Vamos experimentar aí uma nova plataforma. Ai, vamos lá para as avaliações de cargo. Gente, presta atenção, tá? Que esse negócio aqui não é tão fácil, não. Entrou? Sim? Fale. Entrou. Então tá bom. Então, olha só. A gente chegou agora, a gente viu toda a parte de descrição, entendeu que existem fatores que a gente tem que levar em consideração dentro da descrição de cargos e das especificações do cargo. E agora nós partimos para uma outra fase, que é a fase de avaliação de cargos, tá? O que significa avaliar cargo? Avaliar já está dizendo tudo. Eu vou dar valor, eu vou atribuir valor àquela função, ou seja, aquele cargo em si. Consiste num processo de mensuração que determina quanto vale cada cargo dentro da empresa, tá? Então, é nesse momento que a gente precisa levar em conta, então, a gente vai fazer a avaliação, então nós vamos ter aí o olhar voltado para competências, dimensões gerenciais, habilidades humanas, posturas comportamentais, responsabilidades e complexidades. Aqui eu estou falando de fatores, tá? Físico, mental e responsabilidades. É neste momento que esses fatores vão ficar mais evidentes, esses fatores vão chamar a minha atenção para eu entender o que eu tenho que valorizar mais e o quanto vale esse cargo, tá? Então, entende-se, ou melhor, estabelece-se valores, construindo assim uma hierarquia entre os cargos, tá? Aqui, gente, desculpa, aqui ainda era quando eu tinha aquele outro computador, né? Podem ver que não tem V e não tem X. Mas a ideia... A ideia... Não tem aqueles negócios do Facebook que cola tudo lá e a gente consegue ler? Tudo, o negócio tudo errado? Eu só quero... Bons tempos. Ó, mas eu vou traduzir. A criação de um ou vários comitês para avaliação dos cargos é extremamente necessária. Então, vamos lá para a prática. Vocês já começaram o plano de cargos e salários, fizeram o levantamento da descrição dos cargos, entenderam quantos cargos temos dentro de uma empresa, fizeram um organograma, fizeram as diretrizes. Agora, vocês precisam de um comitê para quê? Para que haja uma equidade no olhar destas avaliações. Por exemplo, eu, Gabi e Michael. Vamos supor que eu, Gabi, Michael, Natália somos o comitê, tá? Cada um de nós é de uma área específica. Aqui eles estão sugerindo, ó, gerente de RH, gerente de remuneração ou área financeira, cargos de gerência que conheçam os cargos a serem avaliados, tá? Então, cada um de nós aqui é pertencente a um setor e nós somos gestores desse setor. E nós estaremos avaliando, então, o mesmo cargo. Eu vou dar a minha avaliação, a Gabi a dela, o Maico a dele, a Natália a dela. Nós não faremos isso juntos. Cada um vai avaliar o seu cargo e depois vai haver um consenso. Por que, por exemplo, eu achei que o gerente de RH tem que ganhar mais que o... Sei lá, me ajudem aqui em algum cargo. Eu acho que o gerente de RH tem que ganhar mais do que o gerente da área administrativa, tá? Porque a área de recursos humanos abrange toda a parte de qualidade de vida,
Enfim, eu entendo que existem muito mais processos dentro dos recursos humanos do que da administração. Então, na minha concepção, eu vou dar um salário melhor. A Gabi acha que não, acha que o gerente administrativo tem que ganhar igual ou mais do que o de RH. É essa conversa, é esse consenso que serve o comitê, tá, gente? É para isso que o comitê serve, para que vocês façam uma discussão a respeito desses valores. Mas, inicialmente, monta-se esse comitê, que vai avaliar os cargos, cada membro avalia em separado, e depois fazem reuniões, várias reuniões, para discutir e chegar a um consenso a respeito do valor daquele cargo, tá? Então, olha só, quais são os objetivos do comitê? Garantir a correta hierarquização, manter critérios uniformes, então eu não posso puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu não posso ter aquele olhar tendencioso, porque de repente eu sou do RH, então eu acho que o RH tem que ganhar mais, ou tem que ter mais benefícios. Então, para que haja uma unanimidade, ou seja, um olhar neutro, esse comitê precisa existir, tá? Garantir a aceitação posterior das avaliações. Por quê? Porque ele não vai ser, então, ele não vai ser inválido, né? Ele vai estar sendo visto, construído por vários profissionais em áreas específicas, que têm olhares específicos, para auxiliar na construção desta avaliação, tá? Então, é muito necessário esse comitê. Algumas características dos avaliadores. O que é importante os avaliadores apresentarem? Flexibilidade, ou seja, eu posso ter o meu ponto de vista, eu posso argumentar com relação a isso, e isso vai ser uma discussão saudável, né? Eu tenho que ser flexível, eu tenho que entender o ponto de vista do outro e eu não posso querer impor a minha vontade, porque se eu quiser impor, eu perco essa qualidade aqui, essa característica de flexibilidade, que não é interessante nesse momento ter num comitê de avaliação. Outra coisa importante é a escuta ativa, que este avaliador, ele ouça com atenção, ele valorize o que ele escuta, tá? E não simplesmente tem aquela escuta flutuante, aquela falsa escuta, que eu estou ouvindo, mas não estou, que eu estou prestando atenção, mas não estou. Então, precisa ter essa escuta ativa. E, gente, isso é fácil. Quem está dentro de uma empresa sabe quem tem esse tipo de escuta. Tá? Você sabe perfeitamente quem tem essa escuta e quem não tem. Outra coisa importante, a ponderação. Pessoas que sejam ponderadas, que partam de fatos concretos, que sejam, então, assim, que tenham bom senso, tá? E discernimento na escolha dos critérios. Então, para não ser uma coisa disparatada, né? Uma coisa sem lógica, não é porque é um comitê que esse comitê pode fazer tudo que ele bem entender. Ele tem que ser formado por pessoas que realmente chaves dentro da empresa para que esse olhar seja o melhor possível, para que ele traga as melhores condições dentro dessa avaliação. Bom, aí a gente já escolheu nosso comitê, nós já formamos, nós já pensamos nas pessoas que farão parte, que vão compô-lo. O que a gente tem que entender que existe? Quando a gente fala em avaliação, nós estamos falando de métodos, tá? Eu preciso achar um método para avaliar. Esse método, aqui dentro da nossa teoria, nós temos os métodos não quantitativos e os métodos quantitativos. O nome, por si só, já esclarece as coisas. Não quantitativo. Então, ele não parte de critérios, tá, tão específicos. Ele tem um caráter mais intuitivo. Não é algo que você faz uma conta e você chega a essa conclusão. Não, ele é não quantitativo. Ele é mais subjetivo, tá? Mais qualitativo.
E o que isso pode acarretar de bom ou ruim? Então, eu vou explicar a diferença. Nos não quantitativos, nós temos dois tipos de métodos: o escalonamento e o de graus pré-determinado. Nos quantitativos, nós temos os métodos de pontos e comparação de fatores. Melhor método que existe. Qual é o método mais utilizado? Método quantitativo por pontos. Tá? Por quê? Porque ele é quantitativo, porque ele é fidedigno, porque ele é um método que não tem... Você não vai chegar lá e falar assim, como é que você chegou a essa conclusão? Por que você tem esses critérios? Não, ele é racional, ele é lógico, tá? Quando você fala do método por ponto, ele é conta. É uma conta que você vai fazer e vai chegar àquela conclusão. Então, ele é extremamente transparente, o método quantitativo por pontos. Os demais, escalonamento, graus pré-determinado e comparação de fatores, por mais que a comparação de fatores entre nos métodos quantitativos, ele também tem embutido a condição de subjetividade. Tá? Não é ainda tão claro e tão transparente quanto o método por pontos. Tá? Ai, prof, o que é tudo isso? São esses métodos que vocês irão escolher entre esses 4, qual método será mais interessante para a empresa de vocês. Tá? Isso vai ficar livre. Eu não vou falar, olha, faça por pontos, faça por escalonamento, faça por graus pré-determinados. Vai ficar a critério de cada equipe, tá? Mas precisa ver a aplicação deste método para todos os cargos. Então, vamos seguir aqui. Os métodos não quantitativos, escalonamento e graus pré-determinados, são rápidos, tá? São fáceis de elaborar, são fáceis de explicar, entretanto, eles não apresentam resultados garantidos, porque tem fatores subjetivos. Mesmo assim, podem ser uma boa opção para quê? Para empresas pequenas, porque envolvem menor número de cargos e um baixíssimo custo de implementação. Tá? Na contramão, os métodos quantitativos oferecem uma ampla percepção e objetividade, tá? Só que, por exemplo, o método por pontos, ele é um método custoso. Custoso em que sentido? Ele é trabalhoso, tá? Então, ele demanda tempo, ele demanda custo, ele demanda muito trabalho para você fazer essa aplicação. Os métodos tradicionais são esses que eu estou falando para você, né? Então, o que a avaliação de cargos tem como objetivo? Obter dados que permitam uma conclusão acerca do valor interno relativo de cada cargo na organização, indicando as diferenças essenciais entre os cargos do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, né? Então, atribuir valor, mas poder explicar por que você deu aquele valor para aquele cargo, tá? Aqui é um sistema de avaliação e comparação de cargos. Uma comparação simples. Eu posso avaliar o cargo como um todo. Por exemplo, eu vou avaliar o cargo analista de RH. Só o cargo analista de RH. Então, eu vou entender quais são os fatores que estão ali e eu, por conta própria aqui, dentro da minha humilde condição, vou dar um valor para ele, tá? Vou escalonar ele, ó, por exemplo, na minha empresa eu vou ter valores de 1 a 5. Pensem numa tabela, tá? Sendo 1 o cargo que vai receber menos, sendo 5 o cargo que vai receber mais. Então, eu vou avaliar o cargo pelo cargo, tá? Eu não vou o cargo como ele sozinho. Ou eu posso avaliar ele por ele. Ah, por exemplo, aqui eu posso ter um cargo versus cargo de analista de RH com cargo de analista financeiro. Eu tenho cargo na mesma hierarquia, tá? Então, eu vou o cargo por ele próprio. Ou um cargo versus uma escala.
onde nessa escala eu vou ter critérios e vai seguir esses critérios, tá? Nas comparações não quantitativas e quantitativas, eu tenho daí sim, olha lá, cargo como um todo no escalonamento de cargos, categorias pré-determinadas, e na quantitativa, partes do cargo ou fatores de avaliação. Comparação por fatores e avaliação por pontos. Ah, tá tudo muito confuso, prof. Nunca vimos esses nomes. É muito confuso nesse momento. Mas fiquem tranquilos que na prática isso fica mais fácil, tá? Agora eu vou explicar. Agora não, hoje eu vou explicar só 2 métodos, tá? Porque o por pontos é bastante demorado. Aqui não. Então, vamos lá. Vamos pensar no método de escalonamento simples. Ou por comparação simples. O que é isso? Consiste em dispor os cargos em um rol, crescente ou decrescente. Então, na minha empresa, eu vou classificar os cargos de 1 a 8, sendo 1 o maior valor, 8 o menor valor. 1 maior, 8 menor. Não, eu quero ao contrário. Eu quero que o 1 seja o de menor valor e o 8 seja o de maior valor. Quando eu estou falando de escalonamento, eu estou falando de escala, gente. Pensem numa régua, tá? Uma régua onde você tem vários números e, por exemplo, o 1 eu vou colocar para qual dentro da minha empresa eu entendo que é o cargo que tem menos valor monetário, que eu vou pagar menos enquanto salário. Produção. O 2, auxiliares. O 3, gerente. O 4, analistas. O 5, supervisores. Eu estou fazendo um escalonamento crescente, sendo o 1 menor, né? E aqui eu já estou lá no supervisor, que já é o 5, 6. Estão entendendo isso? Falem comigo. Ou está muito confuso? Sim, Lu. Então, olha só. Isso ficou claro, né? Uma escala, uma régua, ponto. Eu posso dispor os cargos em um rol crescente ou decrescente, ou em um rol em relação a um critério escolhido que funciona como padrão de comparação. Vejam só, na prática, trata-se de uma comparação cargo a cargo, pelo fato de que cada cargo pode ser comparado aos demais em função do critério escolhido como base de referência. Por exemplo, então, eu vou fazer essa avaliação escalonada no grau de complexidade, ou no grau de responsabilidade, ou no grau de importância. Como eu coloquei aqui, por exemplo, salários mais baixos, coloquei a produção. Que critério eu escolhi aqui? Para mim, implicitamente está critério mental, que entra as questões do conhecimento, lá da formação, e eu também usei o critério da complexidade. Quanto mais exigências, responsabilidades, mais complexo o cargo, tá? E estou escalonando, estou colocando ele dentro de uma tabela. É um método rudimentar. O que quer dizer com rudimentar? Muito simplório, ele é muito simples, tá? E a comparação entre os cargos, ela é global e sintética, superficial e sem considerar nenhuma análise mais profunda. Os passos para utilizar esse método. Então, olha só. Eu tenho que ter um limite inferior e eu tenho que ter um limite superior. E aqui eu coloco quantos eu quiser, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, limite inferior e limite superior, cabe a salários, tá? E aí sim eu vou pensar em cargos, que foi o que eu acabei de descrever para vocês. Então, na minha cabeça veio produção, administração, gerência, coordenação, supervisão.
né? E assim por diante. Podemos pensar aqui, direção, CEO e assim por diante, né? E até chegar aqui os acionários, alguma coisa assim. Então, aqui é muito simples, tá? Vou pegar aqui uma empresa. Natália, a tua empresa quantos cargos tem? Tem poucos, né? Natália Campos. Tá jantando. Isso, Lu. Não tô, não. Quantos cargos tem? 5? Não, foram 13. 13 cargos? Tudo isso? Foi. Quem que tem uma empresa com poucos cargos aqui, que agora eu não lembro? Não, 13 é muito, Nath. Não, vou pensar com menos cargos. Tem alguém aqui com 4 cargos, 5 cargos? Natália Andrade, o teu tinha pouco. Natália Andrade, Oi. Amanda e Alan. Quantos cargos tinham de vocês? 5. 5, ótimo. Natália, pensa aqui comigo. Qual é o cargo desses 5 cargos que você tem na tua empresa? Qual você daria um valor menor e colocaria aqui na posição número 1, sendo o número 1 um menor valor? Motorista. Motorista. Em seguida, Vendedor. vendedor. O 3, Serviços gerais. motorista e serviços gerais ganham o mesmo valor? Não. Não, quem ganha mais? Motorista. Então a gente vai ter que mudar a ordem. É então, verdade. em primeiro lugar, vai vir Serviços gerais. serviços gerais, depois Motorista, depois vendedor. depois vendedor, depois Eu, auxiliar administrativo. auxiliar administrativo. E o último? E depois é a gerência, né? Que é meu pai. Gerência. Tá, a gerência. Escalonamos de 1 a 5, aí nós vamos colocar qual é o salário, né, aqui inicial e qual é o máximo que ele pode chegar. Então, por exemplo, Natália, não precisa falar o valor real, tá? Fala aproximado. Serviços gerais. Entra ganhando quanto? Aproximado. 1.100, né? R$ 1.100. Qual é o máximo que você vai pagar? Tem possibilidade de crescimento essa pessoa? Tem plano de carreira? Tem benefício? Sim, tem plano de carreira. Tem plano de carreira. Certo, mas aí ele poderia, serviços gerais poderia chegar aonde aqui dentro dessa empresa? Eu creio que no administrativo. Tá. É porque, na verdade, eu vou explicar, na verdade, quem faz essa parte é minha mãe. Uhum. Então, ou É uma seja... empresa bem familiar, né? Isso, ela é contratada, ela é registrada e tudo. Certo. Daí ela vai lá quase todo dia para ajudar a gente na loja, ela que faz a parte pesada. Entendi. Então, nesse caso, se não fosse a sua mãe, poderia ser uma pessoa que veio dos serviços gerais e pode ter chegado à área administrativa, desde que ela vá adquirindo esses critérios, né? Sim, porque ela tem bastante conhecimento. Ótimo. Então, você tem aí um limite inferior de pagamentos e um limite teto para esse, que aí você vai pesquisar, você vai fazer uma pesquisa salarial, tá? Então, você colocou aí, o teu limite inferior é 1.100. O que o mercado paga? Vamos supor que o mercado pague 1.300, 1.500. Então, você vai colocar isso como limite, tá? Então, o teu limite inferior é 1.100 e o teu limite máximo para esse cargo seria R$ 1.500. Tá bom? Entenderam aqui o que eu fiz com a Natália, gente? Eu simplesmente peguei os cargos da empresa dela e escalonei. E eu segui a condição crescente, partindo do que vai receber um valor mais baixo para cargos que receberão valores mais altos, tá? O método de escalonamento, ele é muito simples mesmo, tá? Isso aqui já foi. Requisitos. Definição do critério de comparação entre os cargos. Definem-se os limites superior e inferior. Com que critério escolhido se apresenta na organização?
eu escolhi aqui complexidade, eu escolhi aqui também o fator conhecimento, né? O requisito mental. Se o critério for complexidade, os limites deverão indicar qual é o cargo mais complexo e qual é o cargo menos complexo, como eu coloquei ali. Então, menos complexo seriam os serviços gerais, mais complexo seria gerência, tá? Comparação dos cargos com critérios escolhidos e o seu escalonamento em um rol em relação ao critério. O rol constitui a própria classificação dos cargos. Por exemplo, aqui eu vou colocar o requisito mental, tá? Então, para mim, o requisito mental, dentro vou pegar 2 outros cargos, o administrativo e o gerencial. Se eu coloquei um requisito mental, aqui eu posso colocar uma graduação para o administrativo, mas eu posso exigir para o gerente uma graduação, uma pós-graduação e uma experiência, tá? Um tempo de experiência. Então, olha só, eu já arrumei outro critério. Isso tudo que eu estou falando, quem define é este comitê. O comitê que vai dizer, nós vamos usar o método de escalonamento, nós vamos partir do menor para o maior e nós vamos escolher um grau, um critério, seja de complexidade, seja um requisito mental, seja um requisito físico, né, ou responsabilidades. Quem escolhe isso é o comitê. Não existe regra. Oi? Precisa ser um só? Ou... Não, um só. Ah, tem que ser um só. Karina, porque não dá para escolher mais. Uma vez escolhido, é aquele que você vai seguir, tá? Tá. Então, olha só. Escalonamento obtido pelos membros do comitê de avaliação. Aqui eu tenho os graus, de 1 a 5. Eu tenho 3 avaliadores, tá? Então, o avaliador A, ele achou que o motosserrista deveria ficar no grau 1. O avaliador B já não concorda. Ele entende que o motorista deveria estar no grau 1. Aqui é o cargo pelo cargo, tá? A avaliação deles aqui está sendo pelo cargo, não tem nenhum outro critério eleito. Enquanto que o avaliador C concorda com o avaliador A e acha que é o motosserrista que deve estar, então, no grau 1. O consenso é óbvio. Você tem 2 motosserristas e 1 motorista. O que vai prevalecer? O motosserrista. No grau 2, de novo, nós temos discordâncias. Então, nós temos o avaliador A como motorista, achando que ele está no grau 2, o avaliador B achando que o motosserrista está no grau 2 e o avaliador C achando que o carpinteiro. Como é que eles vão chegar, então, a esse consenso? Aqui sim, lembrando aqui do perfil das pessoas que vão compor este comitê, eles vão discutir. Puxa, mas eu entendo que o motorista tem... Aí vai fazendo a avaliação do cargo, né? O motorista corre mais riscos, o motorista está exposto a acidente. Opa, mas o motosserrista também está exposto a acidente, também tem graus aqui de periculosidade, né? E o carpinteiro? O carpinteiro também mexe com material cortante. Mas vamos discutir, aqui é o bom senso da equipe do comitê, que vai chegar, então, no caso do consenso motorista. No escalonamento grau 3, o avaliador A colocou o carpinteiro, o avaliador B colocou o carpinteiro e o avaliador C colocou o motorista. Tá? Quem prevaleceu? Carpinteiro, porque temos 2 aqui que já estão de acordo. Grau 4, eu entendi que todo mundo colocou a mesma coisa. Então, para eles, aqui foi unânime. O grau 4 será o cargo de mecânico. E o nosso grau 5, então, estará o almoxarife, que eles entendem que dentre estes cargos, tá? Esse será o escalonamento. 1 fica com o motosserrista, 2 com o motorista, 3 com o carpinteiro,
4 com mecânico e o 5 com almoxarife, sendo 1 o menor valor, 5 o maior valor. E aqui só fizeram uma análise simples do cargo, não levar em consideração um critério único. Nós vamos pensar no critério, no requisito mental. Não, nós vamos pensar no requisito de responsabilidade. Não, aqui é o cargo pelo cargo. Simples assim, tá? Aqui não tem muito o que explicar, gente, porque é muito simplório, é como está falando ali na literatura, é rudimentar, tá? Entenderam o simples? Porque eu já vou partir para o outro. Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então tá. Então, peraí que eu vou pegar uma água, já volto aqui. 1 minuto. Voltando aqui, gente. Nós temos, continuando aqui, o método de escalonamento, ele tem outros modelos. Então, nós falamos do simples, temos o binário e temos o o escalonamento por meio de combinação binária combinada, tá? Então, vocês têm 3 tipos de escalonamento. O básico, e agora eu vou falar do escalonamento binário. O binário, ele consiste na comparação dos cargos-chave. Então, cada membro do comitê realiza a comparação dos cargos das linhas com os cargos das colunas. Vamos lá. Aqui você tem uma dupla entrada. Eu vou comparar o almoxarife ao motorista, ao carpinteiro, ao motosserrista, ao mecânico. Vou adicionar 1, tá? Aqui eu vou ter uma pontuação que é dada. Como é que isso vai ficar? O avaliador A, ele achou que o motorista é mais que o almoxarife. Ele achou que o carpinteiro tem que ganhar mais que o almoxarife. Ele achou que o motosserrista mais que o almoxarife. E, inclusive, o mecânico. Adicionou 1, tá? Isso aqui é regra, não me pergunte por quê. Isso aqui é regra e pronto. É uma conta que se faz. Então, para ele, olha só, o almoxarife, então, desculpa, gente, eu falei esse por esse, né? O almoxarife é mais, o almoxarife é mais, o almoxarife é mais e o almoxarife é mais, igual ficou lá no escalonamento. Então, quanto que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Onde que o almoxarife vai entrar no meu escalonamento? No 5º grau, tá? No 5º grau de valor. O motorista, com relação ao almoxarife, tem um menos. Em relação ao carpinteiro, tem um menos. Em relação ao motosserrista, tem um mais. Em relação ao mecânico, tem um menos. Quando eu vou somar aqui, eu tenho um mais e um mais. Então, ele está no grau 2. Tá? O que é o xizinho? É quando coincide. Tá bom? Ó, almoxarife com almoxarife, motorista por motorista, carpinteiro com carpinteiro. Aqui, ó, gente, é só o avaliador A. O avaliador A tá dando menos ou mais, né? Comparando aqui os cargos. O carpinteiro teve uma mais, o carpinteiro mais que motorista,
mais que o motosserrista, então ele foi para a posição 3. O motosserrista, em relação ao almoxarife, um menos, em relação ao motorista, um menos, em relação ao carpinteiro, menos, e em relação ao mecânico, menos. No mais um, ele ficou em primeiro, né? Em primeiro aqui, que seria o menos, né? E o mecânico, a mesma coisa, ficaria no grau 4. Então, você tem um escalonamento. Segundo o avaliador A, 1, 2, 3, 4, 5, que é isso aqui, tá? Se a gente fosse colocar. Só que ele é um pouquinho mais criterioso, pelo menos ele tem esse maisinho aqui que dá a impressão que a gente está, né, fazendo um pouco mais de conta. O avaliador B usa a mesma tabela, o avaliador C a mesma coisa, e aqui eu tenho o consenso do comitê. Então, que é exatamente parecido com o do primeiro, tá bom? Mas esse escalonamento aqui, ele fica um pouco mais transparente, um pouco mais próximo aí do que um pouco mais visível como é que foi feito esse escalonamento. Olha só o consenso aqui. Então, eu tenho motosserrista, motorista, em terceiro carpinteiro, em quarto mecânico e em quinto almoxarife. Eu, por exemplo, já discordaria. Eu acho que o mecânico tem que ganhar mais que o almoxarife. Mas isso é o que acho, né? Se eu fosse avaliadora. Vocês podem pensar aí como que vocês fariam essa, né? Como é que vocês fariam essa avaliação? Vocês dariam aqui que tipo de nota, né? Porque esse mais e menos não deixa de ser um valor atribuído, tá? Quando a gente está falando de um método de escalonamento binário, a única diferença que ele vai ter do simples é essa adição do mais um e esse mais e menos, que é como se fosse uma fichinha, tá? Para o binário, a única diferença é essa adição de um e esse escalonamento, então, somados os sinais. E eu tenho o escalonamento por meio de combinação binária combinada. Aqui você tem até uma legenda, porque aqui você tem uma comparação entre os cargos. Quando o cargo é mais importante aquele comparado, ele vai receber o sinal de mais, que equivale a 2 pontos. Quando o cargo é igual àquele comparado, ele vai receber o sinal de igual e 1 ponto. Quando o cargo é menos importante àquele comparado, ele vai receber um sinal de menos e o ponto, ou melhor, nenhum ponto, né? Ele vai para 0. Por que é uma combinação binária combinada? Porque ela tem essa atribuição de valores aqui, tá? Então, olha só. Cargos comparados. Auxiliar de pessoal com auxiliar de contabilidade. Igual. Igual vale 1. Analista de contabilidade pleno. Para mim, esse avaliador aqui, ele colocou que o auxiliar de pessoal é menos do que o analista de contabilidade. É menos que o analista de RH e é menos que o analista de sistemas pleno. Então, quanto que eu tive aqui nessa soma de pontos? O menos vale 0. O igual vale 1. Então, se o menos vale 0, o que eu tenho? 0, 0, 0, 1. Tá? Então, eu tenho só 1 ponto e eu estou no primeiro lugar do escalonamento. Auxiliar de contabilidade. Para mim é igual ao auxiliar de pessoal. Auxiliar de contabilidade. Eu vou tendo a mesma coisa. Bom, porque aqui eu estou num cargo de auxiliar e aqui eu já estou num cargo de analista. De novo, escalonamento 1. Opa, agora a coisa modificou. Analista de contabilidade pleno. Então, ele é mais, né, mais
mais importante. Aqui o que ele está levando em conta é a importância do cargo. Então, ele é mais que o auxiliar de contabilidade, ele é igual ao analista pleno e ele é menos importante que o analista de sistemas. Então, aqui eu vou ter uma soma. Mais 2, 2, 4, igual 1, 5, menos 0. Então, onde que eu tô? Eu tenho 5 pontos. Por que eu entrei no 2? Porque eu só tenho 1, 5 e 8. Então, aqui vai ser 2. E no último, que é o analista de sistemas pleno, que eu tenho tudo mais. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 pontos. E entro no escalonamento 3, falando em grau de importância. Deixa eu ver se tem isso aqui pronto. Não tem. Então, se a gente fosse colocar no escalonamento, quem que entraria primeiro? Auxiliar de pessoal, auxiliar de contabilidade. Quem entraria em segundo? Analista de contabilidade pleno, analista de RH pleno. Quem entraria no 3? Analista de sistemas pleno. Entenderam? Ou confundiu tudo? Eu já estou me vendo lá no quadro. É nesse momento que a gente vai para o quadro e explicar isso. Fala, gente. Esse último, ele é mais por agrupamento, né? Agrupamento 1, 2 e 3. Ô, Karina, ele continua sendo por escalonamento. A diferença é que ele tem pontos, tá? Os sinais aqui equivalem a pontos, tá? E ele é, por quê? Por combinação, por isso que é binário. Ó, eu tô combinando esse com esse, tô combinando esse com esse. Sim, o que eu quis dizer é que tem um agrupamento dentro do escalonamento, porque, por exemplo, teve 2 aí que tiveram o mesmo resultado. Sim, sim. Que são os 2 primeiros e os 2 do meio. Isso. Sim. Sim, porque aqui a gente tirou o fator hierarquia, né? Veja bem, o analista de contabilidade pleno, para mim, tem a mesma importância que o analista de RH pleno. Então, eles têm que ganhar igual. Na minha ideia, eles têm que ter o mesmo valor. Então, eles têm que ter o mesmo salário. Essa é a ideia da atribuição do valor. Tá? Aí ele entra num escalonamento, ou seja, num grau 2, que vai ter salários equivalentes lá ao mínimo e, devido à pesquisa salarial, ao máximo. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, eu não vou entrar nos graus, senão eu vou confundir tudo vocês. Peraí, o que vocês foram perguntando? Na verdade, o Zoom é de link, só quem for criar a reunião precisa ter o aplicativo. Ótimo, Edu, não sabia, então eu já tenho. Então, semana que vem a gente vai fazer pelo Zoom. Gente, então, olha só. Método de escalonamento simples, método de escalonamento binário, onde eu tenho só o acréscimo do mais 1, e método de escalonamento binário combinado, onde eu tenho o sinal de mais, que equivale a 2 pontos, eu tenho o sinal de menos, que equivale a 0, e eu tenho o sinal de igual, que equivale a 1, certo? É um método muito simples, muito simples. É só jogar, dar valor e tá lá descrito, tá? Como é que você vai escalonar? Você vai escalonar numa métrica, né? Você vai escalonar dentro de uma escala real, considerando menor salário e maior salário diante da pesquisa salarial. Dúvidas? Falem comigo aqui.